Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos. Hoje nós teremos uma aula de biologia e nós vamos abordar como nosso objeto de estudo a célula. A célula, pessoal, é o que a biologia vai utilizar para a classificação de ser vivo. Tá? Então, de acordo com a teoria celular, todo ser vivo ele é formado por célula. Só que as células elas possuem distinções. Tá? Posso ter uma célula animal, que é diferente de uma célula vegetal, e aí a gente vai ver as diferenças. E a célula ela vai possuir certas estruturas. Vocês já estudaram no 8º ano, tá? Ou vocês viram sobre célula, e vocês vão estudar novamente agora no 9º ano, só que com maiores informações, ok? Vamos lá. Então, pessoal, de acordo com a teoria celular, que nem eu falei para vocês, as células formam todos os seres vivos. Então, todos os seres vivos existentes, eles são formados por célula. Né? É por isso que os vírus, eles não são classificados como seres vivos, pois os vírus, eles não possuem célula, são acelulares. Tá? Ou seja, as células são unidades básicas de formação e função morfofisiológica dos seres vivos. Então, a célula é para a biologia mais ou menos o que para a química é o átomo. O átomo não forma todas as coisas, não é a menor partícula indivisível. Bom, para a biologia vai ser a célula a unidade fundamental do ser vivo. Tá? Só que ela vai possuir certa função morfofisiológica. Alguns, como posso dizer, entre aspas, órgãos. Tá? Algumas estruturas, que na verdade são organoides citoplasmáticos, com funções específicas. Bom, citologia é a parte da ciência que ocupa de estudar a célula. Então, a área da ciência, ou melhor, a área da ciência ou da biologia que estuda a célula é a chamada citologia. E aqui eu tenho dois exemplos, uma célula animal e uma célula vegetal. Existe diferença, né? Se você observar com atenção, tem certas diferenças. Algumas similaridades. Exemplo aqui, ó, tem um complexo de Golgi, aqui também tem. Aqui eu tenho mitocôndria, aqui eu também tenho. Aqui eu tenho núcleo, aqui eu também tenho. Aqui eu tenho um retículo endoplasmático, aqui eu também tenho. Só que quais são as diferenças? A célula vegetal ela vai possuir 3 estruturas que só é presente em células vegetais, que não tem em células animais. A primeira delas é a parede celular. Essa parede aqui celular, essa estrutura mais rígida, da maior rigidez, a célula, ela só é encontrada em célula vegetal. Aqui a gente tem a membrana normal, molinha. Aqui eu tenho a membrana aqui dentro, tá? E eu ainda tenho a parede, tá? Outra estrutura só é essa daqui, ó, o vacúolo, tá? Não tem na célula animal, tem na célula vegetal. A outra estrutura vai ser o cloroplasto, que é quem vai realizar fotossíntese, vai dar a cor verde às plantas. Não tem aqui na célula animal. Tá? Então essas são as 3 estruturas presentes em célula vegetal que não tem em célula animal. Seria a parede, tá? Parede celular, vacúolo e cloroplasto. Bom, de acordo com a organização do material genético, as células podem ser classificadas em 2 grupos, procariontes e eucariontes. Então, procariontes são aquelas em que o material genético não é protegido por uma membrana, ou seja, fica solto no citoplasma. Então, nesse caso aqui, ó, o material genético seria um núcleo, DNA, ele fica misturado ao citoplasma. Tá? Historicamente falando, esses seres são seres mais primitivos, menos desenvolvidos. Okay? Já no caso dos eucariontes, são aqueles em que o material genético é protegido por meio de uma membrana, ou seja, ele fica protegido e separado do citoplasma. Aí aqui, ó, eu tenho essa membranazinha, tá vendo em amarelo? Está separando o núcleo, aqui, ó, material genético, do resto do citoplasma. Aqui não, está tudo misturado. Essa membrana aqui, amarela, tá? Que aqui é ausente, é chamada de carioteca. Tá ok? As células eucariontes apresentam 3 partes fundamentais. Então,
Os seres em si, eles possuem, né, célula eucarionte, pois o núcleo está separado do citoplasma, possui 3 partes principais: membrana, citoplasma e o núcleo. Membrana delimitando aqui, citoplasma com os seus organoides citoplasmáticos e o núcleo com o seu material genético sendo a sua síntese de comando. Aí vamos ver cada estrutura. Membrana plasmática. É uma estrutura presente em todas as células. Tá? Então todas as células, procariontes ou eucariontes, têm membrana plasmática. Okay? Ela delimina o conteúdo da célula, separando o meio intracelular, o meio que está dentro da célula, do meio extracelular, do que está fora da célula. E é a principal responsável pela forma e pelo controle da entrada e saída de substâncias. Ela é lipoproteica, ou seja, formada por proteínas e lipídios. Então, membrana plasmática, tá? Seria essa estrutura aqui se eu ampliasse ela. Tá? Ela é lipoproteica, formada por 2 camadas, lipídios e proteínas. Função: delimitar a célula e selecionar o que entra e o que sai dela. Bom, além de delimitar o conteúdo celular, as membranas também podem executar outras funções. Para isso, as membranas de algumas células desenvolveram especificações, como microvilosidade, né, com uma função de aumentar a área de absorção celular. Então, ela tem uma área de absorção maior, aqui, ó, como, por exemplo, a parte aqui interna do estômago humano. Tá? Essa parte aqui, ó, essa membrana dessas células que estão presentes aqui, ela possui uma maior capacidade de absorção. Isto por quê? Porque é no intestino delgado, tá? Intestino humano, intestino delgado, lembra que a gente tem 2 intestinos, o grosso e o delgado. O delgado, que é o maior, é nele que vai ocorrer a absorção dos nutrientes. Então, essa estrutura, essas células dessa estrutura, elas vão apresentar microvilosidade, porque aí permite uma maior absorção. Desmossomos se originam entre 2 células vizinhas e lhe confere aderência a elas. Então é como se funcionasse aí, para aderir, tá, uma célula a outra. Interdigitações são saliências e reentrâncias das membranas celulares laterais de células vizinhas que se encaixam umas nas outras, aumentando a coesão e facilitando as trocas de substância entre elas. Então aqui, ó, é como se fosse o sistema chave-fechadura. Se encaixam perfeitamente. Transporte de substâncias. Então, posso ter o transporte passivo, que é quando não há gasto de energia. Tá? No transporte passivo não há gasto de energia, pois a membrana permite a livre passagem de substância. Esse tipo de transporte pode ocorrer de 2 formas. Pode ser por difusão. O movimento de moléculas, nesse caso, ocorre no sentido da região, onde há maior concentração de moléculas para a de menor concentração. A difusão pode ser simples ou facilitada. Ela é simples quando ocorre através dos poros presentes na membrana e é facilitada quando a substância necessita de uma proteína transportadora para atravessar a membrana. Então, coloquei aqui processo de difusão, tá? Passagem através de uma membrana semipermeável. E nós temos o processo de osmose, passagem espontânea de solvente por meio de uma membrana semipermeável. Esse processo, a membrana semipermeável, não permite a passagem soluta, apenas solvente. Então, somente solvente é passado do meio menos concentrado por mais concentrado. Então, eu tenho aqui o meio menos concentrado, aí aqui moléculas de água, seria o solvente, vai passar por meio mais concentrado. Veja que aqui eu tenho mais bolinhas vermelhas. Então, a água ela vai passar por meio mais concentrado. Transporte ativo, acordar o gasto de energia, pois o movimento ocorre contra o gradiente de concentração. Então, transporte ativo, a célula ela vai gastar energia. Pode ser por endocitose, corresponde à entrada de substâncias, e
em alguns casos, de células inteiras. São exemplos de endocitose, a fagocitose e a pinocitose. Fagocitose é quando há o englobamento de partículas sólidas, através dos pseudópodos, e a pinocitose é quando há o englobamento de substância líquida. Então, eu coloquei aqui, ó, fagocitose, englobamento de partícula sólida, ela engloba, né? E a pinocitose, que é englobamento de partículas líquidas. Tá? Citoplasma. O citoplasma é o espaço entre a membrana e o núcleo da célula. E aí o citoplasma é como se fossem ter os nossos órgãos internos, só que não com os mesmos nomes, tá? E nem com as mesmas funções específicas. Mas eu coloquei aqui os principais, tá? E qual é a sua função. Então, retículo endoplasmático granuloso, qual a sua função? Produção de proteína. Retículo endoplasmático não granuloso, síntese de hormônio e desintoxicar o organismo. Exemplo aqui, muitas células de retículo endoplasmático não granuloso estão presentes no fígado. Complexo de Golgi ou complexo golginiense. Função, armazenar substância, nesse caso enzimas. Lisossomos, está relacionado à digestão celular. Mitocôndria, respiração. Cloroplasto, realização de fotossíntese. Lembre que cloroplasto só vou ter em célula vegetal, tá? Centríolos, são importantes no processo de divisão celular. E núcleo, centro de comando das principais funções metabólicas. Essa tabelinha é muito importante que vocês saibam, tá, pessoal? Memorizem com atenção. Bom, nossa aula vai chegando ao fim. Segue aí a atividade no livro, páginas 98 e 99. Tenham todos bons estudos e até a próxima aula.